chorar comigo, vem chorar comigo, vem chorar com ele, ele chama, vem chorar com ele, vem chorar com o Pai. Quem se importará? Quem se importará com o coração do Pai? Com que você tem se importado? Será que é somente com você? Em encher lugares? Será que é somente com você? Com que você tem se importado? Será que é somente com você? Você tem ouvido a voz do Pai? Ele te chama. Será que você tem ouvido o coração do Pai? Ele te chama. Ouça o coração do Pai. Ouça o coração do Pai. Ouça o coração do Pai. O que Ele está, o que Ele está fazendo. Os céus choram, os céus choram, os céus choram. Ele convoca os filhos para chorar. Ele convoca os filhos para clamar, para chorar, para gemer. Ele está convocando. Quem ouvirá? Quem ouvirá? Boa noite. Vamos aguardar aí alguns instantes para o Instagram fazer aquela chamada dos nossos seguidores. Amém? Já dando boa noite aqui a Késia, que é uma das primeiras a chegar na jornada. Bem-vinda, Késia. Quem chegar já vai clicando no aviãozinho, enviando essa live para os seus conhecidos, seus amigos. Estamos aqui com um cenário novo, com equipamento bom, de qualidade, para trazer um bom conteúdo a você, para sua edificação, seu crescimento na Palavra de Deus. Muita saudade da jornada, a Késia colocou aqui. É isso aí, o bom de participarmos ao vivo é que a gente pode ter essa interação, essa troca. Eu posso saber a reação de vocês enquanto a palavra é liberada, né? A gente ministra, semana passada fizemos um vídeo aqui de 37 minutos sobre Amós e já teve 110 visualizações, essa média mais ou menos, mas é sempre bom, né? Muita gente assiste depois do ao vivo, mas é sempre bom quando aqui na hora eu fico sabendo como você está reagindo, como que essa palavra está chegando aí na tua casa, às 9 da noite. Eu sei que você teve hoje um dia de trabalho, mas Deus quer falar contigo agora, ainda antes de você se recolher. Deus deseja encontrar contigo nesse dia na sua história. E quem sabe coisas, né, podem ser decididas, mudanças podem acontecer pela palavra. A palavra tem esse poder. Bem-vinda, Thaís. Boa noite também. Bom ter você aqui comigo.
Boa noite, Tiago. Todos que estão chegando, não deixa de clicar no aviãozinho do lado aí dos comentários e enviar essa live para mais pessoas. Durante toda a transmissão, vai clicando, vai enviando, porque é uma oportunidade da gente espalhar e mais gente tomar conhecimento daquilo que Deus tem depositado no nosso coração, né? A gente tem feito isso aqui com todo amor mesmo. Começamos em Gênesis, vocês sabem, são 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. Então o propósito de gravar uma live para cada livro da Bíblia é um propósito grande, né? É ousado, mas pessoas têm se somado a isso. A Lisiane tem me apoiado desde o começo, o Rodrigo está aqui, a equipe deles também de mídia tem atuado para a gente melhorar, modernizar, trazer algo bom para ministrar com qualidade ao corpo de Cristo, né? Essa aqui é a nossa escola, esse é o nosso ambiente, um dos nossos ambientes de ensino aqui de Terra Fértil. Então, para trazer um panorama da Bíblia, para ajudar você a ler e entender o que você lê. Queria já, junto com o meu boa noite, Mila, bom que você está aqui. Vai dando seus toques aí, amor. Minha esposa está online. Vai dando seus toques aí, dizendo o que você está achando. Alguma coisa que eu não tenha falado, você reforça, tá bom? Quero te incentivar então a ser um divulgador desse projeto, da Jornada Bíblica. Você que está chegando hoje, cada episódio é independente. Você consegue entender a mensagem daquele episódio com início, meio e fim. Mas você também pode assistir no nosso IGTV das Escolas Terra Fértil, tem um acervo com todos os outros vídeos, desde o Gênesis até aqui. Então você pode assistir o livro de Joel, o livro de Daniel, Ezequiel, aquele livro da Bíblia que você quer conhecer um pouco mais profundo, né? Você vai lá nas mensagens anteriores e pode então conhecer. Quero começar essa live perguntando para você se você já leu os livros que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de Obadias e nós vamos falar de Jonas. São livros pequenos, fazem parte daquela seção dos profetas menores. Boa noite, Marinaldo. Bem-vindo. Marinaldo, nosso aluno de Antioquia, também está aqui ao vivo participando com a gente. Você já leu o livro de Obadias e o livro de Jonas? Eu até fiz uma brincadeira no meu Instagram, coloquei lá um vídeo da pessoa na igreja, o pastor mandando abrir em Obadias. Como é que você reage quando o pastor manda abrir em Obadias? Como é que você reage quando manda abrir em Miqueias, em Naum? Você pensa, tem isso na Bíblia? Tem. Estou aqui para te dizer que tem. É o mais curto. Obadias é o livro mais curto dentre esses livros que são pequenos, né? São chamados de profetas menores porque o rolo do profeta, ou seja, aquele livro que era enrolado num sefer, né? Eram rolos menores do que o rolo de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Então, de Oséias em diante, essa seção de livros, de rolos, de sefer, né, dos livros da Bíblia, eles são livros menores. Então, isso não quer dizer que eles eram profetas de menor grau. Pelo contrário, aquilo que eles falaram se cumpriu e por isso eles são notadamente, reconhecidamente profetas. Porque aquilo que eles anunciaram, de fato, foi da boca do Senhor e se cumpriu. Tanto para Judá quanto para Israel, né, os reinos daquele tempo. Então, eu queria chamar você para esse momento de oração, para que Deus fale conosco. Porque se Ele inspirou a Escritura, se Ele inspirou mesmo um livro tão curto, Ele deseja falar alguma coisa, Ele tem uma mensagem para nós essa noite. Então, a partir dessa semana, eu vou fazer 2 livros por semana. Hoje, Obadias e Jonas. Queria que você convidasse pessoas. Rosângela, bem-vinda, boa noite. A partir dessa semana, 2 livros, porque são livros curtos, então a gente consegue, em muito menos do que 1 hora, traçar aqui aquilo que a gente faz na Jornada Bíblica. A gente não lê o livro todo, a gente dá tópicos, curiosidades, a gente abre um contexto para te ajudar a ler, porque o que importa é a tua leitura, tá? Você não pode deixar de ter contato com o texto, de você mesmo ler esse texto 1, 2, 3, 4 vezes. E profetas menores, então, dá para você ler de uma vez. Pegar e eu quero despertar em você a curiosidade, você que nunca leu, fazer então a tua leitura. Vamos orar? Amém? Pai querido, nessa noite eu peço que a mensagem profética desses livros, Pai, ela possa encontrar lugar no meu coração, encontrar lugar no coração desse que me assiste,
onde essa mensagem chegar, Deus, onde, através desses canais de mídia, Pai, essa mensagem, até onde ela for, que ela provoque fruto, Senhor, que a semente caia numa terra fértil. Eu te peço, Senhor, que esse coração se abra, que essa mente se abra para ouvir a voz do Senhor onde ela estiver, que o Senhor seja capaz de provocar a tempestade, que o Senhor seja capaz de provocar o despertamento, o sacode necessário, para que essa pessoa saia da acomodação e venha para uma área de movimento, uma área de transformação. Eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus. Levanta os profetas, Senhor, que a gente possa aprender com a história desses profetas do Antigo Testamento, não apenas com a narrativa, com a informação que a gente acumula na igreja ao longo dos anos, mas que a gente possa aprender com o ministério desses profetas, com a maneira como eles temeram o seu nome, como eles resolveram te obedecer, com a humildade, com a simplicidade. Nos ensina nessa noite, Pai, através de Obadias, nos ensina nessa noite, através de Jonas, a entregarmos a Tua mensagem profética, a entregarmos a Tua mensagem que traz temor, Deus, que ao ler esses livros, o temor do Senhor nos invada. Eu oro também, Pai, para que ao lermos esses livros, a misericórdia venha, que como Jonas aprendeu a misericórdia na prática, a gente aprenda a não sermos pessoas que querem a vingança, que querem ser justiceiros, mas que a gente aprenda a misericórdia do Senhor e que a gente aprenda a ter relacionamento com o Senhor, a te conhecer, de andar contigo, como esses homens também procuraram na luz que eles tinham andar com o Senhor. Assim, hoje nós queremos muito mais, Espírito Santo, andarmos na comunhão, na intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Queria pedir para você, então, na sua casa, pega um caderno, né? Cada coisa que a gente estuda aqui é mais do que uma informação, é mais do que um conteúdo para ser ouvido e assimilado. Se você pode se sentar para estudar, tomar suas anotações, seu caderno, sua caneta e a sua Bíblia, principalmente, pegar a sua Bíblia, fazer suas marcações, suas anotações. Eu estou aqui com o meu caderno, né? Eu sempre separo aquilo que eu vou falar nessa noite. E aí eu vou falando o versículo, vou pedir para a mídia, quando tiver algum texto assim, colocar junto aqui para a gente e a gente poder acompanhar. A versão que a gente vai utilizar é a Nova Versão Internacional. Livro de Obadias, como eu disse antes, o menor livro da Bíblia, tá? Do Antigo Testamento, o livro mais curto do Antigo Testamento, né? Dentre os profetas, nessa seção do Velho Testamento, é o mais curto, o mais breve. O assunto desse livro é um juízo sobre uma nação chamada Edom. O que vem a ser essa nação de Edom? Edom são os descendentes de Esaú, tá? Quer dizer vermelho. A palavra Edom quer dizer vermelho. A gente sabe que Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. O primogênito Esaú não foi o principal herdeiro da bênção do seu pai, e sim Jacó. A gente conhece a história. Só que os descendentes de Esaú tiveram esse nome de Edomitas, ou descendentes de Edom, né? Esaú também passou a ser chamado de Edom por causa daquela situação que associa ele à cor vermelha, né? Então, os Edomitas são esse povo que Edom rivaliza com Israel, assim como Esaú rivalizava com Jacó. Esse mesmo conflito, essa mesma tensão de irmãos acontece. O território de Edom hoje seria parte dentro do território da nação de Israel, parte dentro do território da Jordânia. Então é muito vizinho, muito próximo ali do seu irmão, né? O que seria o território dos Edomitas, não o povo Edomita, porque Edom não existe mais. O povo Edomita não existe mais. Porém, o território que seria deles era ali, na fronteira ali com o território de Jacó. E nessa mensagem, então, de Obadias, ele não é o único que vai falar para os Edomitas, ele não é o único. A gente sabe que Malaquias fala diversas vezes contra a nação, contra o povo de Edom, mas esse profeta ele vai relacionar o juízo para Edom aos juízos sobre outras nações também. E ele vai usar uma expressão que acontece em diversos livros. Você que acompanha a jornada, você que já leu a Bíblia, que já leu outros livros bíblicos também, você já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes. Dia do Senhor. Você já ouviu falar? Dia do Senhor. Dia do Senhor é usado várias vezes na Bíblia.
E a gente tem a tendência, claro, sempre de jogar para frente e pensar escatologicamente no futuro. O dia do Senhor é o último dia, né? É o dia onde Deus vai acabar com tudo, né? É assim que a gente pensa, né? O dia do Senhor, o que vem a ser? Queria ler 2 versos. A gente pode colocar versículo 15 primeiro e depois o versículo 21, para a gente fazer uma comparação. O dia do Senhor está próximo para todas as nações. É Obadias 1,15. O dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez assim, como você fez, assim será feito a você. O Senhor falando para Edom. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Pula para o 21. Então ele está falando que esse dia do Senhor está próximo e esse dia do Senhor que vai vir é para todas as nações. Ele vai dizer que nesse dia, né, 21, os vencedores subirão ao Monte Sião para governar a montanha de Esaú e o reino será do Senhor. Então a gente entende que esse dia do Senhor que ele está falando é um dia futuro. O reino, né, está falando o quê? O governo universal do Messias. O reino da terra será do Senhor. E ele fala também sobre o juízo que vai acontecer sobre as nações. Eu sei que nessa hora parece que se confunde um pouco, né? A gente não sabe se ele está falando de um juízo que vai acontecer naquele tempo para Edom, ou se ele já está pulando lá para o futuro para falar do juízo que vai acontecer no último dia do Senhor, que vai julgar todas as nações. E aí, naturalmente, surge a pergunta, né? O dia do Senhor já veio ou o dia do Senhor vai vir? Né? Talvez você possa ter esse questionamento. Quando a gente lê Joel, quando a gente lê outros textos, fica parecendo que o profeta está falando de algo que vai ser naquele tempo presente, né? Um julgamento sobre uma nação naquele tempo presente, vai vir o dia do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele dá vários indícios, como agora em Obadias, que fala sobre um juízo sobre as nações, no versículo 15. E no versículo 21 fala que os vencedores vão subir no monte. Né? Os vencedores, a gente entende claramente, está se referindo, porque outros livros falam também, sobre a vinda do Senhor com os seus santos. Zacarias vai dizer que o Senhor Jesus vem com os seus santos. Daniel 7,27 fala dos santos do Altíssimo, exercendo o governo. Então, quem são esses vencedores que vão governar ali na vinda, no dia do Senhor? É o Senhor, o Messias, com os seus santos. Então, tudo isso está muito claro. Quando fala de dia do Senhor, de governo universal do Messias sobre as nações, fala dele reinando com os seus santos. Eu responderia a pergunta sobre o dia do Senhor de 2 formas. Eu diria que o dia do Senhor já veio e o dia do Senhor virá. Né? Como Jesus às vezes respondia assim às perguntas que faziam para ele. Né? Já veio, está vindo e virá. Né? Com certeza, o juízo sobre os edomitas, do qual Obadias está falando, é um juízo para aquele tempo. Aconteceu ali entre o século IV e o século VI a.C. Tá? Aquele dia do Senhor para Edom chegou. Mas quando eu já falei isso em outras lives, se você perdeu, assiste aí lives anteriores que falam sobre os profetas. Quase sempre o profeta está falando de uma coisa do seu tempo e talvez sem ele perceber, ele vai entrando no nível de revelação que ao falar da coisa do seu tempo, ele atravessa para o futuro. Isso aconteceu com Davi, no Salmo 22, ele está falando da perseguição que ele está sofrendo, mas aí ele está falando sobre Cristo e nem percebe. Né? Vários outros começam a profetizar sobre uma coisa naquele tempo e parece que atravessa para o futuro, sem que nem o profeta se dê conta da profundidade do que ele está falando. Então, certamente, o dia do Senhor para Edom chegou. Por quê? Essa nação não existe mais. Né? A descendência de Esaú foi aniquilada. Não existe hoje. Se você perguntar quem são os edomitas no mundo de hoje, os edomitas não existem. Né? Malaquias ele vai ser mais detalhado. Quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre as sentenças a respeito desse povo. Mas quando Obadias vai falar sobre o juízo sobre os edomitas, ele está falando também sobre o juízo sobre todos os inimigos de Deus. Todas as nações que se posicionam contra o Senhor e contra os seus santos têm uma sentença declarada, que é essa, né, de derrota, né, de juízo. Qual é o contexto, então, que esse livro foi escrito? Ele está situado posterior à queda de Jerusalém, do Reino do Sul. Nós sabemos que o Reino do Sul caiu no ano 586 a.C. Né?
Você que acompanha as lives, você já sabe a diferença entre Reino do Norte e Reino do Sul, que o Reino do Norte caiu diante da Síria, ok? Primeiro caiu o Reino do Norte, aquele reino com a capital em Samaria, com as 10 tribos, aquele reino foi disperso, né? Uma parte foi levada cativeiro, outra parte ficou e foi casada com outras nações e gerou um novo povo samaritano, que não é um hebreu puro, é uma nação misturada. E o Reino do Sul caiu depois com a Babilônia, né? A Babilônia levou o rei descendente de Davi e levou também nobres, Daniel, Ezequiel, que era sacerdote, pessoas importantes foram para o cativeiro da Babilônia. A gente conhece isso na história bíblica, né? Então, onde está situado na história o livro de Obadias? Ele é posterior à queda de Judá. Lembra que eu li no versículo 15 que o Senhor fala para os edomitas assim, olha, como você fez, assim farão com você? Uma das coisas que Deus está acusando aqui o povo edomita era porque na situação onde Jerusalém caiu e os babilônicos vieram e levaram, enfim, saquearam a cidade, tacaram fogo, derrubaram o muro, roubaram o templo. Quando Babilônia tomou, em 586 a.C., tomou o Reino do Sul, a postura dos edomitas não foi de ajudar o seu irmão, né? A postura dos edomitas foi vir logo depois e saquear o restante, vir logo depois e pegar o que pudesse também daquilo que os babilônicos deixaram. Então, Deus está dizendo, olha, o que você fez, farão com você, vai se voltar contra você. Edom participou desse saque, daquilo que ficou ali do que os babilônicos levaram. Então, o livro é posterior à queda de Judá, porque o Senhor está dizendo, olha, eu vou fazer a vocês aquilo que vocês fizeram a Judá. Eles tinham uma capital que era um símbolo da força desse povo, era a capital chamada Selá, era uma cidade esculpida numa pedra. O livro de Obadias faz uma referência, né? Eles tinham um castelo de pedra ali. O livro de Obadias faz uma referência a essa cidade fortificada, essa fortaleza, mas essa fortaleza caiu, né? Então, a fortaleza da soberba humana, confiança na sua própria capacidade, mas sem o temor de Deus, vai levar você à queda. E é sobre isso que esse profeta está nos alertando na sua breve descrição, que a gente não pode ignorar o temor do Senhor. Porque se a gente ignorar o temor do Senhor, a gente vai cair diante daquilo que a gente está enfrentando. A mensagem dos profetas, enquanto eu orava para preparar esse estudo de hoje, eu tentei, né, analisar os dois, Obadias e Jonas, os povos a quem eles falam, as épocas a quem eles falam, e o Senhor falava comigo 3 palavras, né? Temor, misericórdia e relacionamento. A mensagem profética, ela quer gerar, tanto a de Obadias quanto de Jonas e dos profetas que a gente tem estudado, a gente está pegando agora uma sequência só de profeta, né? Sempre a mensagem profética quer gerar o temor a Yahvé, o temor ao Senhor, que os edomitas temessem ao Senhor. Jonas vai ministrar para que os ninivitas temam ao Senhor. Muitas vezes vão falar para Judá, para que Judá tema, para que Israel tema, para que eles não se sintam seguros nas suas fortalezas, nos seus exércitos, na sua riqueza, mas para que eles tenham temor a Deus. E a gente vive numa sociedade que o temor a Deus tem se perdido. É por isso que a voz profética precisa se levantar. Você precisa se levantar na sua identidade profética. Para restaurar, as pessoas precisam temer a Deus, ter reverência pelo nome do Senhor, de fato, né? Entender que o juízo é real, que as consequências do pecado elas acontecem. E a segunda palavra que vem no meu coração é misericórdia, porque Deus é misericordioso e aquele que busca o arrependimento encontra. A gente não vê isso acontecendo com o povo edomita, mas a gente vê isso acontecendo pelo menos no episódio de Jonas lá na cidade de Nínive, que é a segunda parte do que eu quero falar nessa live. Então o Senhor falava comigo, fale sobre temor, fale sobre a minha misericórdia. Os profetas eles também vão liberar aquilo que está no meu coração, o temor do Senhor, a misericórdia e após a misericórdia o relacionamento, né? Os profetas precisam ensinar a ser como eles, né? A andar junto do coração de Deus, a sentir o que Deus sente, para liberar na terra aquilo que Deus deseja que seja liberado. Eu quero falar um pouco de um profeta agora que foi relutante, é Jonas.
profeta Jonas aprendeu a andar com Deus, né? Aprendeu nessa jornada de relacionamento, de comunhão com Deus, aprendeu que não vale a pena desobedecer, não vale a pena tomar o caminho contrário. É sem dúvida um dos livros mais falados da Bíblia, apesar de fazer parte da seção dos profetas menores. É sem dúvida uma história que nós ensinamos para os nossos filhos. Se você perguntar a qualquer criança da igreja, Jonas e a baleia, né? É a história mais contada, mais conhecida. Dá para você ler fácil com seus filhos no culto doméstico, botar para ler. Lê aí 3 capítulos, depois você me fala o que você entendeu. Faz esse exercício aí, é interessante, né? Manda a criança ler e pergunta se ela entendeu, né? Porque também tem essa fase que está lendo e não entende o que leu. Agora lê de novo, pergunta para o texto, né? Faz um treinamento aí de interpretação de texto, interpretação bíblica. Eu queria agora discorrer com vocês um pouco sobre, mas além, né, de contar só a narrativa de Jonas, só contar aquilo que a gente já conhece. Eu quero trazer para você aqui alguns elementos dentro disso que eu falei, temor, misericórdia e relacionamento com Deus, né, que os profetas ensinam. Eu queria pedir para a gente abrir 2 textos, Rodrigo, que não estão nem em Jonas, mas que Jonas é citado em outros livros. Então, queria abrir em 2 Reis, vai separando para mim 14 e 25, para trazer para você um contexto da época que Jonas foi escrito, tá? Sempre para a gente poder mergulhar no texto. Rápido, já está aí. Vamos lá, 2 Reis 14 e 25. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o Mar de Arabá. Eu acho que eu selecionei... Ah, não, está certo. Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. Pode ler o 26? Esse Jonas aqui de 2 Reis, tá? É o Jonas, profeta, só para você situar ele na história. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto os escravos quanto os livres, estavam sofrendo, não havia ninguém para socorrê-los. Esse Jonas, filho de Amitai, ele é profeta durante o reino de Israel, o reino de Jeroboão II. Então, é antes da queda de Israel e é antes da queda de Judá. Diferente, então, de Obadias, que escreve depois da queda de Judá. Israel já tinha caído, Judá já tinha caído, e Obadias se levanta para falar sobre Edom. Mas Jonas não. Jonas ainda é profeta ali naquele tempo do Reino do Norte. Eu falei na live sobre Amós, né? Possivelmente contemporâneo de Amós, possivelmente tenha conhecido o ministério de Eliseu. Então, ou ouvido falar, ou tido algum contato. Jonas é do Reino do Norte naquele tempo. Só que esse profeta ele tem uma peculiaridade. Ele é o primeiro missionário a uma terra gentia. É isso aí. Porque outros profetas já tinham profetizado sobre nações. Acabamos de ver Obadias falando sobre Edom. A gente vai ver Isaías, Ezequiel, vários. Daniel, né, falou lá dentro da Babilônia. Mas às vezes eles se levantavam para falar sobre Tiro, sobre Sidom, sobre outras cidades, né, do mundo. Profetizar sobre Nínive, vários outros fizeram. Então quase todos os profetas falaram para Israel, falaram para Judá e também liberaram profecias sobre nações. Isso é normal. Liberar profecias, você morando, né, em Judá ou morando ali em Israel, em Samaria, né, e liberar profecias para as nações é normal. Agora, esse aqui é o primeiro que Deus manda colocar o pé em outra terra, entendeu? Ele realmente precisava sair do lugar onde ele estava para profetizar em outra terra, uma terra gentia, uma terra estrangeira. Você sabe que Israel era a única nação daquela época que acreditava no único Deus, cercado de povos politeístas, né? A cidade de Nínive possivelmente era o centro do culto a Ishtar, a deusa Ishtar. Então era uma cidade próspera, uma cidade de porto, de navio, e era uma cidade conhecida pela crueldade, né? Por que o povo de Israel tinha tanto medo do povo de Nínive? Porque eles eram cruéis, né, na sua maneira de matar os seus inimigos, na sua maneira de escravizar. É complicado até de falar. Eles usavam um empalamento, né, que procura na internet, que é uma forma terrível de você matar alguém em agonia. Então, a crueldade dos ninivitas subiu diante do Senhor, né? Aquela maldade, aquele culto idólatra que era prestado ali, e aquela maneira de torturar e de matar os seus inimigos, aquilo foi subindo diante do Senhor. Aquela cidade tinha tudo para ser próspera. Um dia Deus deu um basta e falou: Jonas, eu quero que você vá lá
e anuncie o meu juízo, o meu decreto. Então, para você ter a noção do que eles faziam, né? Mas Deus não queria que isso fosse só profetizado lá de Israel, que isso fosse só registrado em livro. Deus queria que Jonas fosse até a cidade e pisasse lá. E como eu disse aqui, às vezes a gente só deveria comunicar a mensagem, mas a gente fica querendo se meter naquilo que Deus está fazendo, né? Por que Deus queria que ele fosse lá? Óbvio que havia no coração de Deus a possibilidade de profeta estando lá, que as pessoas se arrependessem, né? Por que mandar o profeta para lá presencialmente, né? Por que aquele testemunho de Jonas tinha que ser ali presencial? Só que Jonas não parecia estar muito preparado, nem a fim de ir para lá, nem preparado para que se o povo se arrependesse, o que aconteceria, né? No capítulo 1, versículo 4, eu vou ler o verso 4 e depois eu vou ler o 8 e o 9. Diz que o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Por quê? Você sabe a história, né? Jonas pegou outro barco, né? Ele tinha que ir para Nínive e ele pegou para Tarsis, que era a direção contrária. E às vezes é exatamente assim que a gente faz. Deus diz para você, se dedica a isso, e você, numa atitude de... você faz justamente o contrário. Não é nem pegar uma direção parecida. Às vezes a gente não está errando nem coisas próximas do nosso chamado, mas a gente está pegando uma direção contrária, num ato de, não é isso, é o contrário disso. Uma fuga deliberada, uma fuga declarada dos propósitos de Deus. E o que eu quero chamar sua atenção no verso 4 é que o Senhor fez soprar. Você pudesse dizer aí na sua casa, o Senhor fez soprar. Não foi o diabo. Não foi Satanás, não foi o problema da embarcação. O texto diz que o Senhor fez soprar. Existem tempestades. Cara, eu lembro até hoje uma pregação do apóstolo aqui sobre isso. Se eu puder reproduzir o temor do Senhor que eu senti naquela noite. Existem tempestades que é o Senhor que provoca. De repente você está no meio de um furacão, você está no meio de uma tempestade, e você está dizendo, é o diabo que está fazendo isso comigo. Deixa eu dizer para você, se você está tomando o caminho contrário do que Deus te chamou, não é o diabo que está fazendo isso com você, é Deus. É Deus que está agitando, está tumultuando a tua vida. Porque você está tomando o caminho contrário, Ele não vai deixar você pegar o caminho contrário da obediência sem que nada aconteça. Se você está indo em direção contrária ao que Deus mandou você fazer, Ele vai agitar o mar mesmo. Ele vai fazer de tudo para te jogar, porque Ele não vai querer que você tome o caminho contrário. Ele te deu uma direção. Então, às vezes, a gente fica achando que está acontecendo é o diabo. Não é o diabo, não. É Deus. É Deus que está fazendo aquilo ali. Não adianta repreender o mar, não. Não adianta que, eu repreendo essa situação. Essa situação está sendo provocada porque você está tomando o caminho contrário daquilo que Deus mandou. Versículo 8. Por isso, lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Na hora da tempestade, a tempestade evoca a nossa identidade. É no meio do que você está passando que o mundo vai querer saber quem você é. Quem você é? Quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? Sabe qual era a profissão de Jonas? Ele não respondeu diretamente essas perguntas, mas ele poderia, né, diante disso, falar: eu sou responsável por essa calamidade. Minha profissão, eu sou profeta, porque ele vivia disso. Entende? E o Senhor está dizendo para você qual é a tua ocupação. Qual é o teu ofício? Para que eu te chamei? Quem é você? O que você está fazendo com o que eu te chamei? É no meio da tempestade que eu quero te chamar para pensar sobre a sua vocação. Qual é a sua identidade? De onde você vem? Qual é a sua terra? Qual é o seu povo? A que povo você pertence? Versículo 9. E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então, o objetivo daquela tempestade era resgatar a identidade. Eu sou adorador do Senhor. Eu sou adorador do Senhor.
e aí parece que ele recobra a consciência, ele entende que ele é a causa daquela calamidade, e ele entende que se o juízo viesse sobre ele, ele era merecedor daquele juízo. E ele vai receber misericórdia de Deus, porque ele cai no ventre de um grande peixe, ele é livrado. E mesmo tendo recebido misericórdia, ele não retribui misericórdia sobre os outros. A gente vai ver ao longo da história. No capítulo 2, é um capítulo muito conhecido, vou passar só citando para você, é quando ele cai no mar, ele é engolido por um grande peixe. Eu sei que algumas pessoas costumam falar que é a baleia, para ensinar para as crianças a gente fala que é a baleia, mas a palavra ali, ela traz uma noção de que era um grande peixe. Eu prefiro falar que é um grande peixe. Eu sei que suscita muita polêmica no mundo, que tenta interpretar a Bíblia sempre como se fosse história de Monteiro Lobato, né? Como se a Bíblia fosse sempre uma fábula. Tem muita gente que até hoje acha que isso aí não aconteceu literalmente, isso aí é só uma figura. Mas eu quero dizer para você, o que aconteceu é milagroso, né? Como diversas outras coisas na Bíblia que não se encaixam muito bem na lógica. Mas o próprio Senhor Jesus, isso para mim é o que fecha a questão sobre isso ser literal ou não literal. Isso foi só uma figura. O próprio Senhor Jesus entendeu que o que aconteceu aqui foi milagroso e ele cita o acontecido a Jonas como um sinal milagroso da própria vinda dele. Mateus, mais uma referência de Jonas fora do livro de Jonas. Mateus capítulo 12, versículo 39. Jesus vai agora... ele está sendo indagado por fariseus, eles queriam um sinal, alguma coisa que comprovasse que Jesus era de fato Messias. Então eles falaram, dá um sinal para a gente precisa saber que as suas palavras são verdadeiras, mostra aí o teu poder, mostra aí o que você é capaz de fazer. E Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Eu não sei você, eu tinha uma curiosidade, mas o próprio texto explica o que é o sinal do profeta Jonas. Versículo 40, vamos ler até o 41. Assim como Jonas esteve 3 dias, talvez você nunca tenha se atentado para isso, o tempo que ele ficou no ventre do peixe, né? E 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui aquele que é maior do que Jonas. Uau! Jesus vai pegar aquela história que não é uma história assim fantasiosa, uma figura de linguagem, não. Para Jesus foi um sinal. Tanto que pediram para ele um sinal e ele falou, nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, porque Jonas era um sinal para o povo. O fato daquele homem ter sido vomitado depois de 3 dias e 3 noites, ele não foi digerido pelo peixe. Ele foi vomitado na terra que ele não queria ir. Isso é um milagre. Porque ele pegou um barco para uma direção oposta, foi engolido e transportado pelo peixe até a direção certa. Então Jonas era um sinal para aquele povo, para que aquele povo ouvisse uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que nem abria uma condição assim, olha, mas se vocês se arrependerem tem chance. Nem foi dito, nem Deus anunciou que tinha chance. Eles é que tomaram uma iniciativa com aquilo que eles ouviram, eles que decidiram se arrepender, desde a autoridade, desde o rei até todo o povo, convocaram um jejum, convocaram um arrependimento. Aquela cidade tinha uma mensagem muito mais dura do que a mensagem de Jesus. A mensagem de Jonas era uma mensagem tão dura que o Senhor Jesus falou, olha, no dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar contra essa geração. E ele fala que é uma geração perversa e adúltera. Hoje, então, nós temos também uma geração perversa e adúltera. E o povo de Nínive, que se arrependeu diante de alguém que era menor do que Jesus, o povo de Nínive que se arrependeu diante de uma mensagem menor do que aquele povo vai testemunhar contra essa geração perversa e adúltera. Nínive, hoje, o que é Nínive? Se você botar lá na internet, é a cidade de Mossul, no Iraque. Essa cidade não tem mais, né? Ela caiu primeiro pelos babilônicos e depois pelos medos, quando eles vieram conquistando o mundo nos impérios que você já conhece aqui nas outras jornadas bíblicas. Nínive ainda existe, a cidade de Mossul, no Iraque, ainda existe, mas ela não é mais. Não é mais. O centro comercial, ela nunca mais teve o poder
que tinha no seu tempo. Sabemos que quando Jonas pregou, houve um arrependimento, né? Não foi o fim de Nínive ainda, mas pelo menos aquela geração se arrependeu. E aquela geração, Jesus vai dizer que ela testemunhará contra gerações perversas dos seus tempos. E o sinal do profeta Jonas é o sinal de ficar 3 dias dado como morto. É exatamente assim que aconteceu com Jesus. 3 dias e 3 noites no ventre da morte. Ele falou, esse é o sinal que os judeus precisam crer. Esse é o sinal que essa geração... Não vai ser dado um sinal para eles. O sinal para que eles creiam é que o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e depois ele volta, né? E quando ele voltar, aí sim, vocês vão entender que Deus está dando um sinal para que vocês aprendam. Mas Nínive futuramente vai cair no ano 612 a.C. e nunca mais se recupera. Eu quero falar um pouco dessa pregação de Jonas, que é uma pregação menor do que a pregação de Cristo, né? Capítulo 3, versículo 4 de Jonas. Capítulo 3, versículo 4 e 5. Jonas entrou na cidade. Então, depois de ter tomado o caminho contrário, depois de ser engolido pelo peixe, clamar por misericórdia, e Deus ter tido misericórdia dele, ter dado uma nova chance, agora vai lá, cara. Vai lá e faz a coisa certa. Ele entrou na cidade e percorreu a cidade durante um dia proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa era a grande pregação dele. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. Jonas ligou um cronômetro. Ele teria que ficar ali dia após dia anunciando. Daqui a 39 dias, Deus destruirá essa cidade. Daqui a 38 dias, Deus destruirá essa cidade. Ligou um relógio, um cronômetro, para começar a anunciar a destruição. Só que o povo ouviu, e o texto diz que o povo creu. E Jonas não tinha, na sua mensagem, como eu disse aqui, nenhuma chance. Ele pregava o temor, mas ele não pregava a possibilidade da misericórdia e nem a possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Eu falei hoje essas 3 palavras, né? Temor, misericórdia e relacionamento. Nós temos que provocar na nossa mensagem temor, misericórdia e relacionamento. A mensagem de Jonas só tinha o temor. Ele vinha e falou, Deus vai destruir. E o povo quis buscar algum socorro, tentou apelar para a misericórdia. Sem conhecer o Senhor, se o Senhor seria capaz de mudar de ideia, no capítulo 4, versículo 6... temos algumas lições aqui. Vamos ler do 6 ao 11. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Nesse episódio aqui do capítulo 4, Deus já tinha desistido de trazer o mal sobre Nínive, tá? E Jonas estava muito aborrecido com isso. Porque, como eu disse, em vez do cara simplesmente, em vez de nós simplesmente obedecermos, a gente fica querendo entender o que Deus está fazendo, intervir naquilo que Ele está fazendo, porque Jonas achou que ficava feio para ele, como profeta, ter anunciado a destruição e a destruição não acontecer. Então, ele, além de relutar para ir para a cidade, né, a gente precisa entender que havia todo um preconceito racial. Ele era um judeu, ele era um israelita, ele está numa outra terra pregando a gentios, falando aos gentios. Na cabeça dele, não tem a cabeça que a gente tem hoje, de que há a possibilidade das pessoas, mesmo sendo pecadoras, se arrependerem. Para ele, aquele povo ali, ele adorava outros deuses, ele comia carne sacrificada a ídolos, era um povo violento, era um povo bárbaro. Não tinha que ter nem relacionamento, nem comer com eles, né? Então havia toda essa barreira cultural. Para ele, era sentença de morte mesmo, tinha que morrer. Então, quando Deus fala que não vai executar, Deus ensina algo para Jonas e acho que vai ensinar para a gente também. Estava sol, Jonas está lá naquela terra, sentindo aquele sol na cabeça, Deus faz crescer uma planta, algumas pessoas acham que é um mamoneiro, porque as características, né, eram folhas largas, era uma planta que nascia facilmente e que morre muito facilmente, né, naquele clima. Diz que o Senhor fez crescer uma planta para dar sombra à cabeça de Jonas e livrá-lo do calor. E isso deu alegria a Jonas. Olha a alegria temporária aí. Versículo 7. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, quer dizer, ele que pediu para viver lá no ventre do peixe, agora quer morrer. Para mim, seria melhor morrer do que viver.
Versículo 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Versículo 10. O Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora você não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E acaba o livro. Entende? Acaba desse jeito. A gente não sabe se Jonas aprendeu alguma coisa ou não, mas ele deixa um recado para a gente tão profundo, porque nós, às vezes, queremos ser justiceiros. A gente acha que quem pecou está condenado. Entendeu? Tem que pagar. Nós muitas vezes condenamos aquilo que já foi perdoado, aquilo que Deus já resolveu. Deus resolveu perdoar Nínive, cara. E era uma cidade cruel, era uma cidade pecadora que séculos depois foi condenada. Mas aquela geração creu em Deus. Aquela geração creu em Deus com a pregação de Jonas, que não tinha nenhum compromisso com eles. E Deus faz com que uma planta nasça para cobrir a cabeça de Jonas, mata aquela planta no dia seguinte, e Jonas, Deus vai dizer para ele: olha, você teve misericórdia de uma planta que você não cuidou. E aqui eu posso amplificar o entendimento. Aquela cidade é uma cidade que Deus plantou, que Deus cuidou. Eram pessoas que Ele criou. Ele fala: você consegue ter misericórdia de uma planta porque ela lhe é útil, porque ela lhe serve de alguma coisa, mas você nunca plantou, nunca cuidou. Por que eu não teria misericórdia de 120 mil pessoas? Né? Aí tem uma figura de linguagem: não sabe a diferença da esquerda para a direita, é uma figura para não sabe a diferença entre o certo e o errado. Tá? Direita e esquerda é a destra e a canhota. Quando usa essa expressão na Bíblia, não sabe a diferença entre a direita e a esquerda, é um povo que não sabe a diferença entre o certo e o errado. E o Senhor está dizendo: como eu não vou ter misericórdia de um mundo, de pessoas, de gente que não sabe a diferença entre o certo e o errado? E você foi levantado na terra para pregar a diferença. Existe diferença entre o certo e o errado. E você foi levantado para falar para essas pessoas. Não leva para o seu coração quando essas pessoas forem rebeldes, quando elas forem intolerantes, quando elas forem malignas até contra você. Não leva para o seu pessoal, sabe? Não queira ser mais certo do que Deus. Tem gente que... Vou usar aqui até um erro gramatical para dizer: não queira ser mais bom que Deus, entende? Parece que a gente quer ser melhor. Parece que a gente quer ser tão justo, mais justo que Jesus. A gente quer punir até quem Deus perdoou, porque tem que fazer o certo. Sabe? Às vezes a gente está cheio de justiça própria, a gente quer ser justiceiro e na verdade não quer ser justo. Né? Deus tem misericórdia das pessoas. Eu não estaria aqui se não fosse a graça de Deus. Você não estaria onde você está se não fosse a graça de Deus. Se não fosse pela graça, você estaria perdido. Então, que Deus nos ensine essa noite a pregar o temor, a pregar a misericórdia e a pregar o relacionamento com Deus, que todas as pessoas podem se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sinal, né? O sinal do profeta Jonas. É uma pessoa que saiu de dentre os mortos para pregar o Evangelho para nós, para que fôssemos salvos. Essa é a mensagem dessa noite, querido. Se Deus falou ao teu coração, eu queria que você compartilhasse esse vídeo para mais pessoas, sabe? Faz essa mensagem chegar. Toda segunda a gente tem vindo aqui e a gente quer entregar algo de qualidade, algo profundo para você. Segunda, 9 da noite, participa ao vivo com a gente, interage aqui, manda esse aviãozinho aí para os seus amigos, para eles poderem assistir, ainda que seja a edição gravada, e toda segunda a gente está junto aqui. Semana que vem, mais 2 livros aí para a gente ir terminando o Antigo Testamento, que eu já estou com expectativa de entrar no Novo. Miqueias e Naum, não é isso? Miqueias e Naum, na sequência aí dos livros da Bíblia. Tá bom? Jornada Bíblica. Começamos em Gênesis, você pode assistir os episódios anteriores, ser edificado, e a gente vai seguindo aqui. Aqui, ó, tô lendo os comentários aqui da Lisiane. Mensagem que provoca temor, misericórdia e relacionamento com Deus. Amém. Espero que isso tenha falado
profundamente ao seu coração. Em nome de Jesus, que você tenha uma boa noite, que você assimile essas verdades, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Se você tomou um caminho até aqui, um caminho de contrário, um caminho para Tarsis, quando deveria ir para Nínive, você está fugindo de ir em direção àqueles que precisam da misericórdia. O Senhor está te chamando, vai até eles não sabem a diferença da esquerda para a direita. Tenha misericórdia das pessoas. Não seja implacável, porque Deus não foi implacável contigo. Ele teve misericórdia de você quando você estava dentro do ventre do grande peixe. Vai lá e tenha misericórdia das pessoas. Faz o mesmo. Querido, Deus abençoe. Até segunda que vem, 9 da noite. Vá em paz. Em nome de Jesus. Amém.